E aí, galera, vocês querem aprender sobre política americana? Vocês têm curiosidade de saber que vocês estão ouvindo no Brasil aí quem é Trump, quem é Hillary, democrata, republicano, um quer expulsar o imigrante, o outro não quer expulsar o imigrante. Como que funciona a política americana? Se você tem curiosidade de saber como realmente é a política americana, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque é um assunto que eu gosto. Sempre gostei de política. Eu, quando eu era moleque, estava no Brasil, eu era cara pintada. Eu fui cara pintada, fui pra rua com latinha de goiaba, pedi o impeachment de Collor. Sempre me interessei, desde 8, 9 anos de idade, eu sentava na mesa com os adultos para bater papo de política. Anyway, como se diz por aqui, né? De qualquer maneira, deixa eu explicar para você um pouquinho sobre o que é política americana. Primeiro nós vamos decidir o que é direita, o que é esquerda nos Estados Unidos, tá? Qual é o partido que representa a direita? Qual é o partido que representa a esquerda? Porque, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos não tem miríade de partidos, né? Não existe PMDB, PT, PSC, PSQ e PS não sei o que. Não existe isso aqui. Só existem dois partidos majoritários, dois partidos de expressões nacionais, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Existem sim partidos pequenos, partidos independentes, reformatório, Partido Conservador, Partido da Constituição, Partido da América. Existe até um partido comunista, se você acredita ou não. Mas são partidos tão pequenos, de tão pouca expressão, que muitas das vezes eles não conseguem nem ter assinaturas suficientes para poder aparecer o nome deles na cédula. Mas existe a liberdade de você criar o partido que você quiser. Você não é proibido de criar nenhum partido. Se você quiser amanhã criar um partido, você cria. Só que você, de novo, vai ser você e a sua esposa vai votar em você, se bobear, nem a sua esposa. Anyway, então, mas os muitos partidos com expressão nacional são os partidos democratas e o Partido Republicano. Na teoria, o Partido Republicano representa a direita dos Estados Unidos e o Partido Democrata representa a esquerda. Por que eu digo na teoria? Porque a direita dos Estados Unidos não é a direita do Brasil e a esquerda dos Estados Unidos não é a esquerda da Europa, por exemplo. Então, o que é uma filosofia aqui não é uma filosofia em outro lugar. Os Estados Unidos é um país, eu digo que ainda continua sendo, sempre foi, mas ainda continua sendo, de uma certa forma, um partido centro-direita, tá? A esquerda dos Estados Unidos não é tão esquerda quanto a esquerda da Europa. A direita dos Estados Unidos é muito mais direita que a direita do Brasil. Então vamos botar assim, por exemplo, vou dar alguns fatos para provar o que eu estou falando. Tá? Aqui existe o porte de armas garantido pela Constituição. Alguns estados podem, né, são permitidos pela Suprema Corte de legalizar, como, quando, aonde, se você pode carregar aberto, se você não pode carregar aberto. Mas pelo menos dentro da sua casa é uma garantia nacional. Todos podem ter um porte de arma dentro de casa. Alguns estados fazem você ter que passar checar o seu nome com o FBI, querem passar agora leis se você checar se você não tem um problema mental por causa dos problemas das pessoas que matam, mas é garantido pela Constituição o porte de arma, que é uma posição no mundo inteiro, que é realmente no espectro político uma posição da direita. Aqui existe a pena de morte, tá, para crimes hediondos. Aqui existe a prisão perpétua, né? Não é prisão, eles não falam prisão perpétua, mas eles te dão prisão, eles falam life, né? Prisão de vida, que é a prisão perpétua. Então, várias coisas, o sistema carcerário e judicial é bem mais forte e é bem mais punitivo do que no Brasil ou na Europa seria. Aqui um menor, se comete também um crime hediondo, ele tem que responder como adulto. Então, de novo, os Estados Unidos é um país de centro-direita, tá? E a direita dos Estados Unidos não é um país capitalista. Ainda continua sendo um país capitalista. Não é um país capitalista hoje como talvez outros países do mundo hoje na verdade são mais capitalistas que os Estados Unidos, mas por causa dessa nova globalização e socialismo que está se espalhando pelo mundo inteiro, e por fato também que o presidente Obama, ele pelos últimos 7 anos, ele tem dirigido os Estados Unidos mais para a esquerda do político. Os Estados Unidos geralmente de 8 em 8 anos muda, né?
muda. Aí vai os republicanos puxam o país para a direita, aí entra os democratas puxam o país para a esquerda. Nos últimos 7 anos o presidente Obama, para todas as pessoas que têm a sensibilidade política e entendem sobre esse assunto, é um dos presidentes mais liberais, progressivos que existiu nos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos são Estados Unidos, tá? Um fato, por exemplo, o presidente Obama, ele foi o primeiro presidente a se declarar em favor do casamento homossexual. Mas, se você ter uma ideia como os Estados Unidos são conservativos, na primeira eleição dele, ele era contra. Ele simplesmente só se tornou a favor do casamento sexual há 5 anos atrás. Então, na segunda eleição dele, ele já era um presidente popular, então ele pôde assumir essa posição. Eu não acredito que é uma posição que ele realmente mudou, mas ele sabia que é uma posição que há 5 anos atrás, que há 8 anos atrás, quando ele tentou ser presidente, ele não conseguiria se eleger presidente falando eu sou a favor do casamento sexual. Porque os Estados Unidos ainda foi e ainda é um país de centro-direita. Anyway, então isso é para vocês entenderem. O Partido Republicano representa a direita dos Estados Unidos. Não existem o que seria todo o conglomerado do Brasil de partidos de direita, é um partido, o Partido Republicano. Então se você está aqui, se o meio é o zero, se o zero você está no meio da política, o 0,1 ao 1000 é tudo republicano, porque não tem. Então você dizer que você é republicano não significa nada, porque você talvez está mais perto de um democrata, né? Se tem um democrata que é 0,1 na esquerda, né? 1% pro lado de cá, e um republicano que é 1% do lado de cá, às vezes você está mais perto de uma pessoa que se declara democrata e você se declara republicano do que um republicano que está lá na ponta, ou de que um outro democrata que está lá na ponta. O democrata é a mesma coisa. Mas porque só existem 2 escolhas, você ou cai no republicano ou cai no democrata. Então, só pra gente entender isso aí, tá bom? Então agora vocês já sabem que partido de direita dos Estados Unidos é partido republicano, partido de esquerda é partido democrata. Aí, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar o que é Trump, o que é Hillary, por qual partido que um está rodando, por qual partido que o outro está fazendo, quais são as posições deles em imigração, por que existe esse assunto de imigração, quem é imigrante, quem não é imigrante, vamos descobrir a verdade. Não que a gente escuta aí nas televisão, não. Qual é a verdade mesmo, ok? Ok, um abraço.